A glória do ministério da nova aliança. Capítulo 1. Meta de hoje, leitura das páginas 16 a 17. A meta do ministério da nova aliança. O ministério da nova aliança é para executar a obra de Deus segundo a sua vontade. Mas qual é a vontade de Deus? A Bíblia nos mostra que durante muito tempo ninguém sabia o que Deus queria realmente. Sua vontade era um mistério e esteve oculta por séculos e gerações. Louvado seja o Senhor, pois Ele revelou esse mistério a nós por meio dos seus apóstolos e profetas. Ele tinha um plano misterioso, um projeto segundo o bom prazer da sua vontade. E essa vontade é que ele encabece todas as coisas. Veja o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículos do 9 ao 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir, isto é, encabeçar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Um governo paralelo. Deus criou os céus e a terra no mundo de outrora, antes da criação do homem, e entregou o governo a um arcanjo, criado especialmente para governar. Esse arcanjo era o sinete da perfeição. Ezequiel 28:12. Formoso e sábio. Ele deve ter executado muito bem seu trabalho por muito tempo, mas um dia a iniquidade entrou em seu coração. Ele quis subir mais e mais, almejando até mesmo ser semelhante ao Altíssimo. Ele disse: "Eu quero ser igual a Deus." Por ser isso impossível, Deus teve de lançá-lo por terra. Isaías capítulo 14, versículos do 12 ao 15. Satanás, o arcanjo rebelde, levou consigo a terça parte dos anjos e estabeleceu para si outra autoridade, paralela à de Deus. Quando a autoridade de Deus foi desafiada, instalou-se o caos no universo, surgindo confusão, desordem e corrupção. A ciência já provou que o universo que conhecemos está em um processo de entropia, isto é, caos. Isso tudo por causa da desordem instaurada pela rebelião de Satanás. A criação e a queda do homem. Deus, porém, não desistiu de seu propósito e criou o homem para restaurar a ordem de todas as coisas. Contudo, a serpente, que é a corporificação de Satanás, levou o homem a desobedecer a Deus. Por causa dessa transgressão, o pecado entrou no homem e pelo pecado a morte, a qual passou a todos os homens. Romanos 5:12. Momentaneamente, a vontade de Deus não pôde ser concretizada. Plano de resgate. Deus, em sua sabedoria, elaborou um plano de resgate maravilhoso. Ele enviou seu Filho amado, o qual se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se um homem como você e eu, sujeito às mesmas fraquezas e passível das mesmas emoções. Contudo, não se achou nele pecado algum. Como filho, viveu totalmente debaixo do encabeçamento de Deus, o Pai. Ele não fez sua própria vontade, nem falou suas próprias palavras, nem fez seu tempo valer como se fosse dele. Ele fez a vontade de Deus. Tomou a cruz, viveu uma vida crucificada para que Deus fosse seu Senhor. Aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos. Essa obediência o levou até a morte e morte de cruz. Com a obra redentora de Cristo consumado na cruz, Deus teve base jurídica para justificar aqueles que creem em Jesus.
Romanos capítulo 5, versículos do 17 ao 21. Para nós que estamos sem esperança, veio a salvação. Querido leitor, quando você pensa que não há saída para seu problema, saiba que Deus tem a solução. Pela fé, podemos ser justificados mediante a redenção que há nele. E não só isso, nossos pecados foram perdoados e nascemos de Deus. Fomos regenerados pelo Espírito Santo. Hoje somos filhos de Deus. Aleluia por essa obra.